Meus irmãos, vamos orar para a gente iniciar o sermão. Nosso Senhor e Deus, obrigado, Senhor, por nos conduzir no culto que prestamos ao Senhor. Obrigado pela graça de termos o Teu Santo Espírito iluminando a nossa mente, conduzindo o nosso coração. Obrigado por nos conduzir nos louvores que entoamos ao Senhor, na leitura da Tua Palavra. E agora rogamos a Ti, ó Deus, que na exposição da Tua Santa Palavra, o Senhor nos conduza. Conduz a nossa mente, organiza o nosso coração, que o Senhor nos molde segundo a Tua vontade, Deus. Ajuda-nos a compreender e aplicar nas nossas vidas a vontade do Senhor, Deus. Que olhemos para as Tuas Escrituras não somente com simples palavras, mas como a vida que flui dela. Ajuda-nos para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Redentor, Deus, odiando a carne que ainda dividimos com essa nova natureza que recebemos, desejando, ansiando profundamente a glorificação onde não mais pecaremos. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos peregrinar nessa terra como estrangeiros, como aqueles que anseiam por sua morada eterna, por sua pátria eterna. Ajuda-nos, ó Deus, que à medida que a Tua palavra é pregada, os nossos pecados sejam expostos diante de nós e nós os repudiemos, ó Deus, que sintamos nojo deles. Traz à mente, ó Deus, aqueles pecados escondidos, escuros, nos compartimentos mais protegidos do nosso coração. Aqueles pecados que nós tentamos vestir com roupas mais limpas, bonitas, perfumadas, em que nós queremos nos convencer tenazmente que não é pecado, que não há maldade. Ajuda-nos, ó Deus. Somente a Tua palavra, Deus, pode fazer isso. Somente o Teu Santo Espírito pode aplicar na nossa vida. Então rogamos a Ti, faz isso, Deus, essa noite, que nós possamos contemplar a eternidade diante de nós nesse culto que prestamos a Ti. Que o Senhor seja glorificado através de vasos de barro, meu Deus, por meio de Cristo, aquele que nos curou da cegueira, que nos deu vida, nós rogamos a Ti. Amém. Meus irmãos, nós vamos retornar a série em Oséias. O nome dessa série é O Amor Pactual de Deus por Seu Povo. Essa vai ser uma revisão, geral do que nós vimos até aqui, para tentar compreender o contexto, a atmosfera que envolvia ali Oséias. Nós fizemos 20 exposições antes de pararmos. A última exposição foi no dia 15 de março do ano passado. Então nós vamos retornar agora depois de um longo período. Então nós vamos trilhar um caminho aqui cronologicamente bem longo para entendermos em que cenário Oséias se encontra e como essa mensagem dele, de forma específica, enquadra o povo de Deus na história da redenção e como ela se encontra nesse progresso da revelação do Senhor. Oséias ele traz um ensino concebido no progresso da revelação muito caro para a gente, aqueles que fazem parte da nova aliança em Cristo Jesus. Então é importante a gente entender essa perspectiva pactual dele, essa ideia de que um casamento está sendo desfeito para que outro seja feito. Importante a gente pegar isso e qual foi o poder necessário para destruir, para quebrar um pacto, quebrar uma aliança, porque foi isso que aconteceu. E Oséias traz essa sentença de juízo, essa
essa mensagem exortativa e punitiva, mas sempre, como todos os profetas, nós vemos ainda as flores da restauração, nós vemos a graça do perdão, nós vemos a graça da renovação pactual do Senhor, que é característico em todas as mensagens proféticas, né? O livro de Oséias, ele inaugura um grupo de livros do Antigo Testamento conhecido por profetas menores. Esse termo, profetas menores, não é um termo necessariamente bíblico, ele foi cunhado no século IV, século V por Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, devido somente à brevidade do conteúdo, né? São livros pequenos, não tem nada a ver com a relevância da mensagem, a relevância da profecia, mas só a quantidade do conteúdo que é bem resumida, né? Esses livros, eles são organizados em apenas um único livro na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, e é conhecido como o livro dos 12 profetas, ou somente os 12. Né? Eles foram provavelmente agrupados dessa forma por Esdras, evidentemente depois do cativeiro babilônico, por volta do ano 400 aí, antes de Cristo. Cronologicamente, se os irmãos pegarem os profetas menores, ele é encabeçado por Oséias, mas cronologicamente Oséias não é o primeiro profeta nessa história de Deus com o seu povo. Nós, apesar de vermos nas nossas Bíblias, a cronologia dos acontecimentos acontece de uma forma bem diferente, o que não acontece com os profetas maiores. Nós vemos organizado na nossa Bíblia, por exemplo, uma sequência de Isaías, Jeremias, né, Lamentações e Ezequiel. A forma que é organizada na nossa Bíblia é a cronologia dos eventos mesmo. Esses profetas maiores, por causa do conteúdo, eles realmente se relacionaram com o povo e falaram da parte de Deus na forma como nós encontramos. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Por outro lado, ao contrário do que comumente nós organizamos na nossa mente, grande parte desses profetas escritores, porque existiram muitos profetas que não foram escritores, Elias, Eliseu, Natã. Então esses profetas não foram escritores. Os profetas escritores, muitos desses profetas escritores, eles compartilharam, mesmo que rapidamente, um período de tempo profético. Então, durante alguns períodos de tempo, existiam muitos profetas pregando ao mesmo tempo, apenas em regiões diferentes e apenas com ênfases proféticas diferentes, para abarcar a intenção de Deus nesse progresso da revelação. Então, não é que quando um profeta estava no seu ministério profético ali, somente ele se encontrava naquele momento e quando ele terminava, outro surgia. Eu vou trazer para vocês esse compartilhamento, essa intercessão de ministério profético. Por exemplo, do período de 810 a.C. até 700 a.C., nós vemos o compartilhamento de tempo aí profético de Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Então, em algum momento, eles se encontraram na história, né? Na cronologia do tempo. Por exemplo, do ano 650 até 620, nós vemos nesse mesmo período, Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque. De 610 a 580, nós vemos Daniel, Ezequiel e Obadias. De 520 a 460 a.C., nós vemos Ageu, Zacarias e Malaquias. No entanto, irmãos, existe um aspecto que harmoniza todos os ministérios proféticos. Alguns pregaram mais para o Reino do Norte, outros pregaram mais para o Reino do Sul. Quando se refere a Israel, está falando das 10 tribos do Reino do Norte. Quando se refere a Judá, está falando do Reino do Sul, das 2 tribos lá, que ficaram separadas depois lá da tragédia acontecida no reinado de Salomão, e a divisão ocorreu no seu filho, né? Mas existe uma harmonia, uma ênfase que harmonia o ministério profético, independente do período de tempo. É o caráter exortativo, pactual. Esse caráter exortativo, pactual, tendo como base a aliança,
ele é encontrado em todos os profetas, sejam eles profetas maiores, sejam eles profetas menores. A função principal do profeta, de forma muito diferente do que nós compreendemos hoje, a função principal do profeta não é predizer o futuro, não é trazer revelações dos acontecimentos futuros. A função principal do profeta é ensinar a lei de Deus ao povo e exortar o povo para voltar a obedecer ou manter-se fiel a essa lei. Por quê? Observa, quando um profeta ele exorta o povo, ele exorta com base em quê? Na lei. Quando o povo, um profeta ele chama o povo de volta, ele chama de volta para Deus apontando para onde? Para a lei. Então a função principal do profeta não é trazer predições, não é revelar o futuro. Isso acontece como consequência das sanções, das punições do pacto. Se não obedeceres, acontecerás isso. Se não te manteres fiel, acontecerá isso. Mas tudo é com base no pacto que tem as suas leis. Então existe uma harmonia de relação. Nós já vimos isso no último sermão do Salmo 119. No Salmo 119, nós vimos isso algumas vezes, mas especialmente na exposição daquela última porção ali que nós meditamos. Então entendam, os profetas, eles tomam a lei do Senhor como baliza, como instrumento averiguador do pacto. É com base na lei do Senhor que eles observam se o povo de Deus está em concordância com o pacto ou não. Eles exortam o povo de Deus, então, com base na lei, a uma conduta reta, conforme a lei de Deus. Então, a lei são os termos de permanência do pacto com Deus. Nós vemos esse pacto sendo estabelecido e perdurando e ecoando durante toda a história do povo de Deus, especialmente quando foi institucionalizado ali com Moisés. Aquele pacto que foi feito com Abraão, ele ganha a sua institucionalização em Moisés, porque o pacto com Abraão tem um aspecto físico e tem um aspecto espiritual. O espiritual apontava para Cristo. O físico apontava para a sua descendência física, que foi a formação do povo de Israel. Então nós vemos isso ao longo de todas as Sagradas Escrituras, porque era um instrumento balizador, que mostrava se o povo estava sendo como como Deus requeria que o povo fosse, e então, observando isso, eles permaneceriam na aliança. Ou não observando isso, eles não permaneceriam na aliança. Isso às vezes é difícil a gente compreender, mas entenda, não permanecer numa aliança significa que algumas sanções serão apontadas para nós, algumas punições serão apontadas para nós, ou por não fazermos parte, ou, especialmente nesse caso, por quebrarmos essa aliança. Entenda que, quando eu falo quebrar a aliança, nós estamos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. A Nova Aliança é inquebrável. É impossível de ser quebrada. Mas aqui não. A Antiga Aliança é uma aliança condicional, por isso é uma aliança quebrável. A Nova Aliança é uma aliança condicional para Cristo, mas incondicional para nós. Então nós não podemos quebrar. Somente aquele que poderia quebrar, e é impossível de acontecer, é aquele de quem depende a nova aliança, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a antiga aliança era uma aliança condicional, era uma aliança quebrável. Essa antiga aliança ela tinha uma função muito clara, apontar para a necessidade de Cristo Jesus. Quando nós não conseguimos nos manter na perfeição que a lei exige, então o povo anseia pela dependência de Deus. Então ela cumpriu o seu papel. Isso aconteceu como? Na lei. É o que diz Paulo em Gálatas. A lei serviu de aio, a lei serviu de pedagogo, de instrutor para mostrar que nós não conseguimos. E para nos conduzir até Cristo Jesus. Então nós vamos fazer um passeio agora nos livros da lei, em algumas porções do Antigo Testamento, para ver como essa aliança ela foi estabelecida e como ela deveria ser mantida. Então abre em Êxodo 19. Êxodo
19. Aqui nós vemos a instituição legal do pacto desde Êxodo. Vamos começar em Êxodo 19, o Senhor está com Moisés no monte Sinai. Versículo 5, Êxodo 19, 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente... Presta atenção nas condicionais aí. Essas condicionais são meios pelos quais você se mantém ou não em alguma coisa. Não é? Então, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz... É claro que ouvir aqui não é só escutar, irmãos. É evidente, não é? Quando você fala com seu filho, ele não obedece você, você diz o quê? Não está me ouvindo não, menino? Ouvir aqui é obedecer. Se não me obedeceres, se não te mantiveres fiel, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e aí o paralelismo hebraico dá essa interpretação, se não ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Se diligente ouvir a minha voz e guardar a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, os irmãos vão observar várias vezes essa exaltação de propriedade, de poder e de majestade ao Senhor. Todas as vezes, especialmente no livro da lei, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vemos o Senhor repetindo várias vezes: porque eu, o Senhor teu Deus, falou. Porque eu, o Senhor teu Deus, disse. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Então isso era para ser recebido com profundo senso de dependência, profunda contrição e profundo senso de inferioridade, né, de que nós precisamos do Senhor. Avança um pouquinho, vai no capítulo 23. No versículo 25, ele diz assim: servireis ao Senhor. Nós estamos aqui no deserto. Eles estão recebendo a lei do Senhor ali, e existe o coração está sendo preparado para a recepção da lei. No capítulo 23 já houve então essa recepção da lei. Aí ele diz então: servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Ele lhe trará prosperidades. Você serve e ele lhe abençoa. Olha o capítulo 24, versículo 7. Avança mais um pouco, 24, 7 diz assim: e tomou o livro da lei e o leu ao povo, e eles disseram. Então vem aqui o consentimento: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança. Vocês lembram de quê? Quando Jesus tomou o cálice, deu aos discípulos e disse: bebei, todos, este é o sangue da nova aliança. Então, isso acontece lá nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas ele faz aquele ritual para o estabelecimento pactual que aconteceu também na antiga aliança. Só que não com sangue imperfeito, mas com sangue perfeito. Ok. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Estas palavras é a lei. Avança um pouquinho e vai para Levítico. Levítico 19. O livro de Levítico é o livro de estabelecimento de leis. É o livro que distingue, por meio das leis, das cerimônias, o povo de Deus dos demais povos. O livro de Levítico deixa algo muito claro. O que é que o livro de Levítico deixa claro? É que a santidade do povo de Deus seria um instrumento evangelístico, usando uma linguagem mais neotestamentária. Porque o povo de Deus, se distinguindo dos demais povos, tanto na sua dieta como no seu culto, eles manifestariam para o povo, para os povos, o próprio Deus. Então, vendo o povo de Deus na busca por santificação, os povos pagãos veriam Deus. Levítico 19, 2 diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque se vocês são minha propriedade,
Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Avança um pouquinho, vai para o capítulo 20, versículo 7. Diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Os irmãos se lembram de quê? De que porção do Novo Testamento os irmãos se lembram? 5:48. 5:48. Olha aqui, que interessante. O Senhor diz: sede perfeitos, Mateus 5:48, como perfeito é o vosso Pai. Os irmãos pegam o princípio sendo perpassado do Antigo e Novo Testamento, a necessidade de ser como Deus é, para revelar Deus aos perdidos, para revelar luz às trevas, para revelar santidade aos impuros. Então, existe um princípio na Antiga Aliança. Qual é o princípio na Antiga Aliança? Faça e viva. Obedeça e viva. Escute e viva. Esse é um princípio da Antiga Aliança. O livro de Levítico, especialmente aquilo que é conhecido como Pacto Levítico, ele reafirma esse princípio. Olha Levítico 18. Levítico 18, versículo 4, diz assim: fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Essa linguagem é uma linguagem que perpassa todos os livros da lei. É uma linguagem, por exemplo, muito presente em Deuteronômio. Se em Êxodo nós vemos ali a primeira geração que não se manteve nessa condicional, que pecou, e por isso eles foram destituídos da promessa. Eles não receberam a terra prometida, eles não receberam a bênção prometida, porque eles não mantiveram a condicional em observação. Se ouvirdes, se fizerdes, se guardardes. Eles não ouviram. No livro de Deuteronômio nós vemos a segunda geração. Aquela geração morreu, nós vemos a segunda geração. E essa segunda geração agora, elas escutam agora a exposição da lei. O livro de Deuteronômio é a exposição da lei. Deuteronômio capítulo 28, abre aí. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 1 e 2, diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, observa que a linguagem ela é um pouco mais sofisticada do que em Êxodo. Porque ele está observando o quê? Uma geração que ouviu e não obedeceu, portanto não ouviu, e agora ele está proferindo a mesma ênfase da lei para a permanência no pacto a outra geração. Então ele diz: se atentamente ouvirdes, ali era só se ouvirdes, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí ele começa a proferir as bênçãos aí. Olha aí o versículo 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os ouvires. Versículo 15. Servires. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te abençoarão. Importante lembrar aqui, meus irmãos, mais uma vez, essa é a segunda geração do povo que saiu do Egito. A intenção de Moisés é reforçar que aquilo que tirou as bênçãos da primeira geração foi um coração duro, foi a desobediência,
Foi a busca pelos seus próprios interesses, pelo seu próprio conforto, pela sua própria satisfação. Então eles não ouviram porque olharam para si mesmos. Volta um pouquinho, vai no capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10. Fazendo isso, Moisés, aquilo que ele expôs de forma mais breve em Êxodo, ele faz de forma mais detalhada e mais rebuscada em Deuteronômio. Porque como o povo não percebeu o que Deus intentou ao dar a lei, ao tirar o povo do Egito, a levar o deserto é o quê? O deserto não é somente sinal de provação. O deserto é um local que forja dependência. Essa é a linguagem de Oséias. O deserto é o local que gera dependência, que forja dependência a Deus. Então Deus tomou o povo, poderia passar direto para a terra prometida, mas o povo ficou circulando ali para trabalhar o coração deles, para forjar dependência deles, para que eles descansassem e dependessem completamente do Senhor. A primeira geração não conseguiu atingir por causa do histórico deles. O histórico deles estava muito desorganizado, muito bagunçado. Eles tinham todos os maus costumes, maus comportamentos, a religião defeituosa que foi tudo obtida no Egito. Eles não eram devotos ao Senhor como deveriam no Egito, eles não buscavam ao Senhor, eles estavam permeados com a cultura do Egito. Mesmo todo aquele tempo no deserto não foi suficiente para trabalhar os seus corações, porque eram corações duros, eram corações que não desejavam o Senhor. Eles queriam ser autônomos. Não é que eles queriam deixar de ser escravos dos egípcios e serem servos do Senhor. Eles queriam ser completamente autônomos. Eles não queriam ser servos de ninguém. Eles não queriam ser senhores de ninguém. É tanto que eles começaram a contrastar. O senhorio de Deus é mais perverso do que o senhorio dos egípcios, porque lá no Egito eles tinham mais do que Deus estava fornecendo para eles. Então nós vemos a segunda geração. Moisés é bem mais detalhista. E ele vai direto ao ponto. Nós não encontramos isso em Deuteronômio. Nós não encontramos isso em Levítico. Nós não encontramos em Êxodo e não encontramos em Levítico. Nós encontramos em Deuteronômio. Porque Deuteronômio, Moisés, ele faz aquilo que nós só vemos em Oséias, também nós vemos isso, mas nós vemos grandemente no Novo Testamento. Nós vemos grandemente no Novo Testamento a essência do que Deus quer. Oséias também trata isso. Que é o quê? Que é o coração. A lei não é a literalidade rígida. A lei aponta para a necessidade do coração, de que Deus quer o coração. Olha aqui Deuteronômio 10, 12. Olha aqui. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Essas perguntas são maravilhosas, né, irmãos? Perguntas são maravilhosas porque perguntas nos faz perceber como nós somos tolos, porque as respostas são evidentes. São perguntas retóricas, as respostas são evidentes. O problema é porque nós sequer fazemos as perguntas corretas para nós. Será que o Senhor quer somente sacrifícios? Será que, se do Senhor é a terra, se do Senhor são os animais, será que Ele quer os animais mortos, só isso? Não é isso. O que o Senhor requer de ti? Aí ele diz, não é que temas o Senhor. Onde nós tememos o Senhor, irmãos? Nessa bobina aqui, ó. É aqui que nós tememos o Senhor. Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou, porque o Senhor nos escolheu. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. Vocês eram porcos em lama.
Foi o Senhor, por Ele mesmo, Ele se afeiçoou para vos amar. Ele escolheu vos amar. Isso gera, deveria, como também para nós hoje, deve gerar um sentimento de completa indignidade, insignificância. O que nós temos? Não importa. Não importa os bens que nós tenhamos, não importa os graus que nós tenhamos, os status que nós tenhamos, não importa. Existe algo que nos faz iguais. Todos nós somos indignos do amor do Senhor. Todos nós, indistintamente. Será que não percebemos isso? Geração após geração não percebeu. Por isso que veio Oséias. Não percebeu. Então, o que é que vocês fazem? Sabe esse sinal que Abraão recebeu? O sinal do pacto, a circuncisão, que foi institucionalizado em Moisés como sinal do pacto mosaico? Sabe esse sinal que vocês fazem na carne, visivelmente? Ele deve representar algo. Ele deve representar uma circuncisão aqui. Ó. Onde nós vemos isso? No Novo Testamento. Colossenses capítulo 2. Nós vemos isso no Novo Testamento. Mas isso está presente na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Por quê? Porque mostra o ideal do Senhor em escolher o povo. Deus não queria sacrifícios. Não era holocausto. Deus não queria ver sangue sendo derramado por simples ver. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A ideia de que se curvem diante de mim. Eu sou o vosso Deus. Essa expressão é muito clara. Deus, ele forma um reino para ele. Por isso que ele diz, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ele perpassa com essa realidade real em todas as Sagradas Escrituras. Até o ponto, quando nós vamos ver mais na frente, onde ele formará um povo que é impossível que esse povo não seja dele. Em Josué, caminhamos mais um pouquinho, em Josué o povo ele está prestes a tomar a terra prometida. Ali. Na segunda tentativa, porque a primeira, os espias foi Josué e Caleb, e na primeira tentativa foi um fracasso, né? A primeira tentativa foi um fracasso porque o povo pecou por falta de fé. Agora nós estamos na segunda tentativa. E nessa segunda tentativa, nós vemos aí a reafirmação da aliança. E um detalhe, eles iam tomar aquela cidade por Jericó, que era a cidade mais fortificada daquela terra. Tanto que nós vemos o relato de que casas eram construídas sobre as muralhas. Mais fortificada. Era um instrumento de provação e dependência mesmo do Senhor. Josué 24. A aliança sendo reafirmada. Então, olha, aconteceu em Êxodo, aconteceu em Deuteronômio e agora em Josué. Josué 24, 14 diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo, lembra lá do que aconteceu em Êxodo, respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Ao que? Concordância pactual aqui. Vamos dar um salto gigantesco aqui. Passam-se cerca de 700 anos. E o povo experimentou, geração após geração, uma vida de profunda instabilidade de fé. Queda, tropeço, levanta. Cai, tropeça, levanta. Tropeça, cai, levanta. Tropeça, cai, levanta. Inúmeras vezes. Uma geração depois dessa aconteceu isso com os juízes. Ok. Aí nós chegamos em Oséias. Pode ir para Oséias. Nós vimos o profeta Oséias e a sua mensagem. As únicas menções que nós vemos em todas as Sagradas Escrituras de Oséias estão presentes no versículo 1 e versículo 2 e, através da pena de Paulo,
em Romanos 9, 25 e 26, que ele faz uma citação de Oséias capítulo 1 e capítulo 2, onde ele mostra a soberania de Deus na salvação de pecadores na nova aliança, muito além de etnia ou nacionalidade. O profeta Oséias, ele é levantado para denunciar e sentenciar a instabilidade do povo de Deus. O povo de Deus estava pecando, estava buscando a sua própria vontade, satisfazendo as suas próprias vaidades. E eles julgavam que, cumprindo ritualisticamente o que a lei exige, Deus não iria olhar para os seus corações. Eles poderiam simplesmente cumprir o que a lei requer. Oséias, ele é levantado para denunciar isso, gradativamente. E isso talvez seja nesse relato histórico que eu dei para os irmãos do relacionamento de Deus com o seu povo, o que talvez seja mais gritante é isso. Passaram 700 anos, é importante perceber isso, cerca de 700, ninguém sabe o certo, né? Entre 600 e 700 anos. Mas o que aconteceu foi que, gradativamente, um passo por vez, o povo de Deus perdeu o caminho. O povo de Deus ficou completamente distante dos propósitos pactuais do Senhor. Completamente distante. Por isso, irmãos, eles colheram as consequências de se afastarem de Deus. Olha aí o capítulo 7 de Oséias. Olha o versículo 8 e 9. Diz assim: em Oséias, Efraim representa Israel. Quando ele diz, Efraim, ou Israel, se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Ele está falando de um pão mal assado, um pão impróprio para comer, um pão que não serve mais para Deus. É um pão que não foi virado. Olha como é interessante. Estrangeiros lhe comem à força. A ideia de sugar as suas forças, o destrói. E ele, olha o que é interessante, ele não sabe. O que eles fizeram quando eles estavam em conflito com o rei, quando Israel estava em conflito com o reino do sul, o que eles fizeram? Buscaram apoio do Egito e fizeram um pacto até com a Síria para atingir o reino do sul. Para eles estavam levando vantagem, mas na verdade eles estavam sucumbindo, eles estavam servindo de alimento para os estrangeiros com os quais eles achavam que estavam ganhando vantagem. Eles não sabem, eles não entendem, eles não discernem. Por quê? É o distanciamento pactual que nos causa cegueira. Ok. Também as cãs. Cãs são o quê? Cabelos brancos. Qual é a ideia? A ideia de que com a velhice vem o quê? Sabedoria. Com a velhice vem discernimento. Mas isso não aconteceu com aquele povo. Eles ficaram cada vez mais tolos, estúpidos, quando ele diz, também as cãs já se espalham, os cabelos brancos crescem, eles estão ficando velhos sobre eles. E eles não sabem, e eles não discernem, eles não compreendem o que está acontecendo. Por quê? Porque o distanciamento do pacto os fez cegos. Justamente por isso, toda a profecia de Oséias tem um caráter judicial. A linguagem que usa constantemente é essa. É uma linguagem judicial. Como quê? Como consequências da quebra de um pacto. Eles quebraram o pacto. E eles tinham que saber que isso tem consequências. Olha o capítulo 6, versículo 7. Diz assim, mas eles transgrediram a aliança. A ideia de transgredir aqui, meus irmãos, não é um simples pecar, não. Transgredir aqui é desprezar. Literalmente significa passar por cima. É desprezar ao ponto de passar por cima, de pisar mesmo. Eles transgrediram a minha aliança. Eles desprezaram, eles passaram por cima da minha aliança. Como quem? Como Adão. Eles se portaram aleivosamente, traiçoeiramente, falsamente, ou de forma desleal contra mim. Olha o capítulo 8, versículo 1. Fala a mesma coisa. Ele diz assim, emboca a trombeta, né? Aqueles vigias, aqueles que estavam vigiando a cidade, eles tinham trombetas para despertar o alarme. Então o que o Senhor está
dizendo é que o alarme devia ser despertado, devia soar o alarme, porque vem perigo aí, vem juízo aí. Acordem o povo, chamem a atenção, desperta a cidade. Ele vem como águia. Quem? Os inimigos, os estrangeiros. Muito provavelmente a Síria, porque foi a Síria que tomou o reino do norte. Ele vem como águia. Da onde sai essa águia? Do ninho de Deus. Sob a ordem de Deus. Ele vem como águia contra a casa do Senhor. Como punição, evidentemente. Porque, mesma palavra, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram, olha a junção, se rebelaram contra a minha lei. Mas, meus irmãos, eu quero ressaltar para vocês mais uma vez o caráter impactante que eu acho nessa história do relacionamento do povo de Deus. O impactante é que a ruína deles foi tecida lentamente. Lentamente. Cada decisão era um tijolo removido. Cada desejo satisfeito era um tijolo removido. E aí a estrutura pactual que Deus intentava formar no coração dele estava sendo derribada lentamente. Ao longo de cerca de 700 anos, eles semearam o quê? O distanciamento de Deus. Você acha que se distancia de Deus de uma hora para outra? Não. Você se afasta da igreja de uma hora para outra? Não. É lentamente. Você coloca tijolos edificando uma desgraça no seu coração. Lentamente você faz isso. Até um ponto em que a barreira está construída e você nem vê mais Deus e nem pode voltar para Ele. Até o ponto, meus irmãos. Esse povo se distanciou até um ponto que era impossível o povo retornar. O arrependimento para eles era impossível. Não havia possibilidade de arrependimento. E não era porque Deus não tem poder para arrepender, não. Mas era por causa da situação dos seus corações. Olha o capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 3. Diz assim, ó. Conheço a Efraim e Israel não me está oculto. 5:3. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Aquela prostituição, aquela imoralidade abraçou eles, se tornou parte do que eles são, de tal forma que não poderia ser removido sem desfazer. Vou dar uma ilustração para vocês como é que isso funciona. Durante muito tempo eu trabalhei consertando computadores. Consertava computadores, trabalhava com hardware mesmo, trabalhava com computadores físicos também, né? E muito do nosso trabalho era fazer a limpeza dos componentes internos ali, né? Só que tinha computadores, irmãos, que estavam tão sujos, que se você removesse a poeira, destruía um contato e o computador não funcionava mais. Foi isso que aconteceu com esse povo. Era impossível remover e não destruir. Impossível. Aquela vida, raiz após raiz, foi tomando conta de todo o ser deles. O que isso causou? Causou uma harmonia diabólica entre religião e imoralidade. Eles desenvolveram uma desgraça em que eles não pararam de sacrificar o Senhor, não, irmãos. Eles continuaram sacrificando o Senhor. Eles desenvolveram uma modalidade de religião em que eles poderiam pecar sem ter culpa. Eles poderiam cometer as maiores atrocidades imorais e mesmo assim julgar que poderiam ainda se manterem fiéis ao pacto com o Senhor. Avança mais um pouquinho, vai no capítulo 7, versículo 1, diz assim:
O Senhor é retratado... outra coisa impactante aqui é que o Senhor é retratado como aquele que busca, mas não consegue. Você consegue imaginar isso? Deus, onipotente. Deus é tratado como aquele repudiado que busca, mas não consegue. Quando ele diz assim, me disponham. Quando me disponham, a ideia de se dispor aqui, irmãos, a ideia aqui é de quando eu quero exercer a compaixão, quando eu me disponho a mudar a sorte. Literalmente, essa expressão mudar a sorte quer dizer chegar perto para ajudar, chegar perto para ver as feridas, para tratar dos pecados, para exercer compaixão. A ideia é quando ele se dispõe para chegar perto para ajudar, o que é que acontece? Quando eu me disponho a mudar a sorte, eu chegar perto do meu povo e sarar a Israel. Você pode colocar aí para entender melhor. Então, quando ele faz isso, então, o que é que o Senhor vê? Se descobre a iniquidade de Efraim. O que é que um Deus santo faz quando se depara com o pecado? Se depara com a maldade, se depara com a perversidade. Não há harmonia. Ele não pode habitar junto com a maldade. Ele não pode habitar junto com a perversidade. Só uma nota de rodapé aqui. Iniquidade em hebraico quer dizer avon, sabe? Cuidado aí. Como também a maldade de Samaria, capital do Reino do Norte, porque operam a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora hordas de salteadores. O que aconteceu aqui, irmãos? Deus não tem poder para chegar lá. Deus não tem o poder para mudar o coração. O que foi que aconteceu aqui? O coração deles, irmãos, está sujo demais. O coração deles está manchado demais. Isso significa o quê? Eles estão voltados demais para si mesmos. Eles anseiam demais pela satisfação de si mesmos. É como se o próprio ser de Deus repudiasse a proximidade, a santidade, a justiça, a verdade do ser de Deus, não permitisse o Senhor amar, o Senhor ajudar aqueles cujo coração não o deseja. O coração do povo é a própria barreira para não receber amor, perdão e cuidado de Deus. É o próprio coração do povo. Olha como isso fica claro no versículo 2 aí do capítulo 7. Não dizem no seu coração. A ideia aqui é de eles sequer fazem o esforço para considerar. Eles sequer fazem o esforço para discernir, para perceber algo que eles conhecem. Nem dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Eles fazem, como se não tivesse nem aí. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam. Para quê? Para não permitir que volte para o Senhor. Os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. Não posso não os ver. Não posso não os ver. Tamanha a imoralidade, tamanha a perversidade. E então vem o caráter de impacto. É de que a vida de Oséias, a vida de Oséias foi forjada para ser uma mensagem profética de juízo. A vida de Oséias, ela foi planejada por Deus para ser uma parábola do relacionamento de Deus com o seu povo. O ministério de Oséias, ele provavelmente durou 30 anos. Cerca mais ou menos de 755 a 722. Eu estou colocando antes de 722 porque em 720, 721, Samaria foi tomada e, portanto, toda Israel foi tomado. Israel começou a ser tomado muito antes, grande, né? O território então começou a ser tomado muito antes. Só que a data é firmada quando foi tomada a capital, Samaria. Então ela foi tomada nisso. À medida que ela foi sendo tomada, ela tentou fazer parcerias com a própria Síria, mas isso foi a própria desgraça dela porque o Senhor já tinha sentenciado.
a punição. O ministério, é muito importante entender quão longo o ministério profético de Oséias é. Por quê? Porque a primeira esposa de Oséias é uma mensagem. Os 3 filhos de Oséias são mensagens. Cada um carregava no nome uma mensagem. Oséias, filho de Beri, versículo 1 do capítulo 1, marido de Gomer, versículo 3 do capítulo 1, e pai de 2 filhos e uma filha, versículo 4, versículo 6 e versículo 9. Cada componente da família era um símbolo da relação de Deus com o seu povo. Deus não estava nem aí para os prazeres, para a alegria e para a felicidade de Oséias. A família dele foi forjada não para a sua felicidade, mas para ser. Ele tinha que encontrar satisfação nisso, em ser um instrumento de proclamação da mensagem do Senhor. O nome de cada filho de Oséias carregava uma mensagem profética de juízo. Por que eu disse que é interessante perceber que o ministério dele durou mais ou menos 30 anos? Porque cada vez que o nome de um filho era proferido, a sentença era proferida. Cada vez que o nome do filho dele era proclamado, uma sentença era divulgada. A mensagem de juízo latejava na mente do povo, nos ouvidos pelo menos. Gomer é tomada por esposa de Oséias. Ela é uma mulher suja, ela é uma mulher de prostituições, versículo 2 e versículo 3 do capítulo 1. Ela é uma prostituta, ela é uma adúltera. Deus tomou Israel por esposa, mesmo considerando, sem levar em conta a sua sujeira, a sua prostituição com a idolatria, a sua indignidade. Primeiro filho de Oséias é Jezreel, versículo 4 e versículo 5 do capítulo 1. É um símbolo de juízo, é um campo de batalha. Foi ali onde Jeú massacrou a casa de Acabe. O Senhor está dizendo que vai fazer isso também. Também foi o local onde o reino do norte começou a perder a sua independência pela Assíria. Jezreel. Aí ele tem uma filha, Loruama, que quer dizer desfavorecida. Literalmente quer dizer compaixão retirada, não amada. O povo de Israel perdeu os privilégios pactuais com Deus. Ele tem mais um filho, Loami, não meu povo, é assim que é traduzido. Aquele povo perdeu os distintivos que caracterizavam ser povo de Deus. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Eles perderam esses distintivos. Então, eles não testemunhavam mais do Senhor, por isso eles não seriam mais reconhecidos como tal. O livro de Oséias é muito simples de ser esboçado. O capítulo 1 ao capítulo 3 é a base de toda a mensagem que nós vemos no capítulo 4 ao capítulo 14. O capítulo 1 ao capítulo 3 é uma ilustração do relacionamento pactual de Deus com o seu povo. É uma ilustração. Mas esses 3 capítulos, eles são um relato autobiográfico e serve de base para a própria mensagem. Especialmente o capítulo 1 e o capítulo 3, porque o capítulo 2, ele sintetiza toda a mensagem do capítulo 4 ao capítulo 14. O capítulo 2, ele sintetiza toda a mensagem que vem. Mas os 3 primeiros capítulos, eles formam base porque ele usa muito o nome dos filhos de Oséias, da relação de Oséias com sua família. Então, isso se tornou muito gritante, porque aquele povo estava vendo aquela família, aquele povo conhecia aquela mulher, aquele povo ouvia os nomes dos filhos sendo chamados e conhecia os filhos pelos nomes. Assim, como é uma autobiografia de Oséias, é uma biografia do relacionamento de Deus com o seu povo. O que Deus está querendo dizer é assim sou eu contigo, ó Israel. E assim tu és comigo. Me despreza, me rejeita, me abandona. Meus irmãos não conseguem imaginar isso sendo proferido para Deus. É assim que Deus é retratado aqui. Para vocês perceberem a agressividade da quebra pactual. Gomer, versículo 1 e 2 do capítulo 1, sua esposa é uma prostituta. Assim como Israel é. Assim como Oséias, olha aqui, assim como Oséias, Deus
é retratado como um marido traído, desprezado, rejeitado. Aquele que mesmo exercendo perdão, é cuspido por sua mulher. Ele busca e ela não quer. O pacto é quebrado. Israel perdeu os privilégios como esposa. Aí vem a mensagem de Oséias, do capítulo 4 ao capítulo 14. Mensagem de quê? Punição e restauração. Capítulo 4 ao capítulo 10, nós vemos acusação, castigo, punição e juízo, do qual está 10. Do capítulo 11 ao capítulo 13, nós vemos menções pontuais de amor de Deus e recordação do cuidado de Deus com seu povo. É Deus dizendo, não te lembras o que eu fiz? Não te lembras como eu te encontrei? Não te lembras como eu te amei? Capítulo 14 é o único trecho que fala sumariamente, essencialmente de perdão, renovo, e termina no versículo 9 com apelo. Vamos voltar para o capítulo 4 ao capítulo 10. Acusação, castigo, punição e perdão. Ele diz, no versículo 1, ouve. Ouve aqui é uma chamada para receber uma instrução de forma solene. Aqui é o Shema, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6. Ouve Israel, o Senhor, teu Deus é o único Senhor, né? Então, é a mesma palavra. Ouve, a ideia de algo solene será pronunciado. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Ó, interessante. Oséias deixa muito claro qual era o papel, a gente pode dizer até, usando a linguagem neotestamentária, um papel evangelístico ou um papel de proclamação da glória de Deus perante as nações. A ideia é de que o mundo encontraria paz com Deus por meio do povo de Deus. Porque por meio do povo de Deus, o mundo conheceria a Deus. Como o povo de Deus não exerceu o seu papel, então toda a terra receberá a punição. Isso acontece da mesma forma quando o Senhor Jesus veio, especialmente no Sermão do Monte, mostrando que nós somos o quê? Sal e luz. Ele diz, ouve a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por que ele tem uma contenda com os habitantes da terra? Porque ele procura algo e não encontra. Ele não encontra por quê? Porque aqueles que deveriam fazer não fizeram. Ele diz, porque não há verdade, 3 coisas, nem amor, nem conhecimento. A verdade aqui é que não é possível encontrar fidelidade ou lealdade. Eles não têm testemunho de fidelidade. A terra, o único testemunho de integridade, de fidelidade, de lealdade, de verdade na terra, só poderia ser demonstrado pelo povo de Deus. E o povo não demonstrou isso. O povo é um povo traiçoeiro. O mundo ficou encharcado, infestado de maldade, desgraça e imoralidade, sem o testemunho de verdade, assim como nós, irmãos. Esse mundo só verá luz olhando para nós, para os nossos filhos, para nossa esposa, nosso cônjuge, como nós trabalhamos, como nós estudamos, como nós cuidamos dos recursos que Deus nos dá. É olhando para nós que eles perceberão o que é um relacionamento conjugal. O que é um casamento, o que significa um casamento. É olhando para nós. Ninguém mais pode ensinar. Só nós podemos. Porque nós sabemos o que é a verdade, nós sabemos o que é amor, nós sabemos o que é amar. Por isso que é tão gritante quando nós vemos entre cristãos um amor corrompido, relacionamentos traiçoeiros, infidelidade nos relacionamentos, sejam comerciais, seja de amizade, seja até conjugal. Porque não há verdade, não há amor. Não há amor. Agora, por que não há isso tudo? A base aqui de por que não há os dois é porque não há conhecimento. Conhecimento aqui, essa palavra ela expressa não um conhecimento puramente cognitivo, a ideia de conhecimento por relacionamento. Não há conhecimento porque não há relacionamento com Deus. E esse termo é extremamente importante em Oséias, porque esse conhecimento
por relacionamento leal, esse conhecimento gera dependência e comprometimento. E isso faz com que o povo não se afaste. Foi por isso que o povo de Deus se afastou, porque não há esse relacionamento, esse conhecimento relacional. Não há. Ou seja, na terra não há verdade nem amor, porque não há conhecimento de Deus. Se houvesse conhecimento de Deus, era impossível que tais evidências de amor e verdade não fossem vistas. Às vezes, nós vacilamos em amar, nós vacilamos em forjar relacionamentos leais, fiéis, verdadeiros, não somente conjugais, mas qualquer outros. Porque nós não discernimos como isso também é desenvolvido com Deus. Nós não temos noção. Como nós podemos dizer que amamos a Deus com integridade, com verdade, com dependência, se nós não conseguimos forjar isso nos relacionamentos que nós temos comuns? Como nós podemos dizer? Por isso a importância dessa expressão em Oséias, conhecimento de Deus, porque ela destaca não um conhecimento por aprendizado, é isso que ela destaca. Destaca a essência do relacionamento pactual entre Deus e o seu povo. É um relacionamento gerado por conhecimento leal. Daí a denúncia de Oséias àqueles que deveriam ser instrumentos de Deus, porta-vozes de Deus para com o povo. Olha o capítulo 4 aí, é uma das grandes denúncias de Oséias. É a mesma expressão que ele usa, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: eu vou dizer para vocês porque vocês serão punidos, porque vocês quebraram a aliança de uma forma tal irreversível. Porque, cá entre nós, meus irmãos, o povo pecou diversas vezes, mas não ao ponto de se tornar irreversível. Mas o povo pecou ao longo desse período diversas vezes. Mas eles chegaram no ápice da desgraça, da imoralidade, no ápice. E Oséias, como boca de Deus, ele instrui. Vou dizer para vocês porque vocês caminharam tão distante que foi impossível retornar. Eu vou dizer para vocês como vocês cavaram um buraco tão profundo, impossível de sair. Ele vai dizer agora, versículo 4, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. Essa expressão é muito interessante. O meu povo está sendo destruído. A ideia de que sendo destruído aqui, os irmãos percebem que existe uma postura de passividade. Eles estão recebendo algo. Eles não estão se destruindo. Eles estão sendo destruídos. Por que eles estão sendo destruídos? Porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque falta o quê? Relacionamento íntimo. Essa expressão Yadá ou Darat, que sai da raiz Yadá também, ela dá a ideia de relacionamento, por exemplo, é um relacionamento íntimo de homem com mulher. A ideia é que não há essa relação íntima com Deus. Se não há que aqui é traduzido como conhecimento, se não há essa relação íntima com Deus, de lealdade com Deus, isso tem consequências. Qual é a consequência? Destruição. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O interessante é porque o povo já é consequência da omissão de outros. Por quê? Porque quem deveria forjar o conhecimento e a dependência seria quem? Os sacerdotes. E se eles se corrompem, o povo se corrompe. Porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, e aqui é evidência e consequência da falta de relacionamento pactual, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E aí então nós chegamos
na essência da mensagem de Oséias. E aí eu vou tentar resumir aqui para a gente concluir. Qual é a essência da mensagem de Oséias? A essência da mensagem de Oséias, ela expõe a necessidade vital para a entrada e permanência no pacto com Deus. Meu irmão, isso aqui é muito importante, porque a gente só vai entender isso nos prenúncios da nova aliança em Ezequiel e Jeremias e na nova aliança em Cristo Jesus. Existe uma necessidade sem a qual é impossível entrar e permanecer pactuado com Deus. E Oséias traz isso de forma muito clara. E quando Oséias faz isso, ele também expõe o propósito pactual do relacionamento de Deus com seu povo. Vocês acham que Deus, a liturgia de culto do Antigo Testamento eram sacrifícios? Os dias de festas, o calendário religioso. Mas tudo culminava no templo e nos sacrifícios. Tudo. Isso apontava para algo. É o que nós lemos em Deuteronômio. Isso apontava para algo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Alma ali quer dizer desejo por. O homem se tornou um desejo vivente, um anseio vivente, melhor dizendo. O homem, ele se tornou um anseio por algo. Um anseio por quem? Não havia pecado aqui ainda. O homem se tornou um anseio por Deus. Houve o pecado, houve a queda. O homem perdeu o alvo de como satisfazer esse anseio, de como satisfazer esse desejo. O homem perdeu o alvo. Será que esse ideal de Deus foi modificado? Deus não mais deseja, Deus não mais quer o coração, Deus não mais quer que o homem o busque? É evidente que não. É isso que Deus continua requerendo. Deus continua requerendo a mesma coisa. Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor teu Deus circundará o teu coração. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência para, com o coração circundado, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para viverdes. Onde isso é pronunciado novamente? Em Jeremias 31, a partir do versículo 31. Eis, aí vem dias. Não tinha chegado ainda. Chegaria em Cristo Jesus. Aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Resumindo aqui, o que ele fará nessa nova aliança? Ele dará um coração impossível de não obedecer às suas leis e de não desejá-lo. Porque eu, diz o Senhor, escreverei as minhas leis nos seus corações. Eu escreverei isso. Então eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Por quê? Porque esse não foi. Esse não foi. Nós vemos isso em Ezequiel também, quando o Senhor diz que nos dará um coração novo e porá dentro de nós um espírito novo. E nós vemos isso retratado por Paulo em Colossenses capítulo 2, quando ele mostra uma evidência do novo nascimento em Cristo Jesus, quando diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojar do corpo da carne, circuncidados em Cristo Jesus. Esse é o foco da mensagem de Oséias. Ele quer mostrar que o relacionamento pactual de Deus com o seu povo exige um coração integralmente dele. Dele. Um coração completamente dele. Significa que nós não podemos amar a Deus como nós entendemos, e sim como ele requer. E isso é muito gritante. Por quê? Porque aquele povo, ele amava a Deus. Oséias não diz que aquele povo não amava a Deus. Eles amavam a Deus. Mas eles não amavam a Deus de uma forma que Deus requer. E isso é importante, meus irmãos. Porque não amar a Deus não significa que nós não o amamos de alguma forma.
Não amar a Deus devidamente, desculpa, não amar a Deus devidamente não significa que nós não o amamos de alguma forma. Nós o amamos, mas não é devidamente como ele requer. Olha aí o versículo 2 do capítulo 8. O povo batia no peito e ostentava a aliança que eles tinham com Deus. Olha o versículo 2 do capítulo 8, diz assim: a mim me invocam, eles pleiteiam com o Senhor, eles clamam ao Senhor, a mim me invocam, eles invocam dizendo o quê? Nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. A mesma palavra, relacionamento íntimo e leal com Deus. Nós, Senhor, Israel, nós temos um relacionamento íntimo e leal com o Senhor. Olha a cegueira. Olha a cegueira, irmãos. Olha o versículo 13 do capítulo 8. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem. Não é para mim. Não é para mim que vós sacrificam. Nós fazemos isso muitas vezes, irmãos. Nós tomamos a ceia sem discernir o pão e o cálice. Nós vamos à igreja para dar satisfação ao pastor, ao pai e mãe, ao cônjuge, para cumprir o rito. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso inúmeras vezes. Nós fazemos isso sem perceber a gravidade do que nós fazemos. Nós simplesmente fazemos. Sabe por que nós fazemos? Porque quando nós fazemos, nós não recebemos a punição no mesmo instante. Mas lembra, você colocou um tijolo na barreira. Lembra disso. Foram quase 700 anos para chegar nesse ponto. Por que isso é importante? Porque nessa nova aliança, todos amarão o Senhor. Todos. Ninguém apostata da nova aliança, irmãos. Ninguém. Porque só faz parte da nova aliança quem nasceu de novo. É impossível apostasia na nova aliança. Pastor, mas aqueles que se afastam da igreja? Da igreja, muitos se afastam. Muitos. Muitos se afastam da igreja. Da igreja. Aqueles que são do Senhor nunca perderão a sua salvação. Nunca. Nunca. O problema é porque nós não percebemos a desgraça sendo construída, o muro sendo erigido. Nós não percebemos. Deixa eu ler para vocês só o capítulo 6, versículo 6. Esse capítulo aqui é o texto mais importante de Oséias. Capítulo 6, versículo 6. Olha aqui o que ele diz. Ó. Ele fala do amor do povo. Ó. Que te farei, ó Efraim? Ó, o versículo 4, 6:4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor, eles têm um amor. O vosso amor, e essa palavra aqui é a mesma palavra do que Deus requer. Hesed é o amor leal. Hesed é o amor do pacto. Olha a forma como eles concebiam, eles modificaram completamente o significado de amor pactual, de forma a satisfazer a si mesmo. Porque o vosso hesed, o vosso amor pactual, a vossa concepção de amor de pacto, o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Cedo passa. Cedo passa. É muito volátil, muito volúvel, é perecível. Versículo 6, ele vai dizer, o que eu quero? Vocês não entenderam o que eu quero, não é? Vocês se esqueceram o que eu quero. Pois misericórdia, hesed, a mesma palavra. Pois misericórdia. A forma como essa expressão está construída é a ideia de um querer definitivo, absoluto. Traz essa ideia de um coração completamente convicto. Algo cravado no coração, impossível de ser modificado. Essa é a minha concepção. Ter relacionamento com Deus é ter essa disposição aqui. Não é que vocês têm, que cedo passa. Não é essa que... Esse amor que vocês têm é muito volátil.
Não é isso que eu quero. A forma como está configurada aqui gramaticalmente dá essa ideia de que é um coração convicto, é uma percepção definitiva, cravada no coração. Porque o vosso amor, pois misericórdia quero e não sacrifício. Interessante, quem foi que instituiu os sacrifícios? O Senhor. Mas para apontar para algo. Eu não quero o exterior, eu não quero o símbolo, eu não quero o tipo, eu quero um antitipo, eu não quero a sombra, eu quero a realidade. Sacrifícios não, misericórdia. Eu quero conhecimento, darate. Eu quero conhecimento, relacionamento íntimo, mais do que holocausto. Holocausto era o ápice do sacrifício. Era o sacrifício da gordura queimada que agradava as narinas de Deus. Não quero isso. Quero relacionamento íntimo, eu quero dependência. Eu quero que vocês sejam meus. Eu quero ser de vocês. É isso que eu quero. O amor de vocês não forja esse tipo de relacionamento. Não forja. O amor de vocês não me deseja. Vocês amam o sacrifício porque vocês gostam da carne. Que já era uma perversão do sistema sacerdotal, porque eles não poderiam comer. Era para o sacerdote, para os levitas. Mas já era uma perversão. Ok. Por isso, a necessidade do capítulo 3, irmãos, como nós lemos. Uma nova aliança. Um novo casamento. Quando isso acontecer, então vocês serão completamente meus. Depois vocês leiam o capítulo 2, versículo 14 ao versículo 23. Não vou ler agora porque a gente já passou muito tempo, né? Mas o capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 23, ele mostra esse novo pacto sendo estabelecido. E o capítulo 3, ele sumariza a necessidade. O que é que acontece aqui? Ó? Na primeira aliança, que nós vemos do capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 9, o Senhor toma como esposa uma adúltera que continua infiel. Na segunda aliança, na nova aliança, que é descrita no capítulo 3, no versículo 1 ao 5, o capítulo todo, o Senhor toma uma esposa adúltera, mas ela não permanece infiel. Ela será plenamente fiel. O Senhor vai garantir isso. Como? Ezequiel 36 e Jeremias 31. O Senhor dará um novo coração, o Senhor colocará um novo espírito e o Senhor imprimirá as suas leis no coração e nas mentes. O Senhor garantirá isso. Quando nós fazemos a leitura desse relacionamento de Deus com Israel na antiga aliança, irmãos, algo que fica muito gritante, eu quero concluir com isso, algo que fica muito gritante para nós, que eu repeti para vocês algumas vezes, é que a nossa queda, ela inicia muito tempo antes do ato. Muito tempo antes do ato. A consumação da queda não está colada com o forjamento dela. A queda inicia muito antes, sob a desobediência silenciosa da lei de Deus. Nós não vemos as consequências, nós não vemos de forma gritante as evidências. São como pequenas pedras jogadas num grande mar. Se você estiver um pouquinho distante, você não percebe as ondulações tão pequeninas que saem por jogar aquela pedra, você não percebe. Mas isso não quer dizer que ela não está lá. Ela está lá, embora você não tenha percebido. Essa pedra, ela vai aumentando, até um ponto que se torna uma onda gigantesca que nos derriba, nos destrói, acaba conosco. Agora ela é tecida lentamente. Vamos finalizar com o capítulo 13, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9. A tua ruína, ó Israel, vem de quem? Vem de ti. E só de mim o teu socorro. A tua ruína vem de ti.
e só de mim o teu socorro. Nesse novo casamento, irmãos, nessa nova aliança com Deus, o divórcio é impossível. Aquele povo, nós nunca divorciaremos do nosso noivo. Nunca, porque ele garantiu isso. Não depende de você. A tal ponto que a evidência de participante da nova aliança é a obediência. Agora, a obediência não é para se manter na aliança. Na nova aliança, diferente da antiga, a obediência é uma evidência de que você faz parte da aliança. Capítulo 14, versículo 9. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado, Pai, pelas exortações que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado por enxergar que nós somos muito débeis em analisar o nosso próprio coração, em meditar sobre as nossas falhas, as nossas imperfeições. Nós muitas vezes buscamos a cegueira, a insensibilidade, nos desviamos dos caminhos do Senhor, causando em nós mesmos insensibilidade para perceber que o terreno mudou, que o local onde nós pisamos não pertence mais ao Senhor. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós necessitamos da luz que há na Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a perceber as pequenas ondulações que muitas vezes são imperceptíveis para nós. Os nossos olhos muitas vezes são treinados por nossa própria carne para não ver. Ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos encontrados como aqueles que transgridem, marcados pela maldade e a quebra da Tua lei, e, portanto, não participantes da nova aliança em Cristo Jesus. Amém.